Shalom, queridos. Bendito é o nome do nosso Deus que está nos encaminhando a cada dia a fazer o que ele pediu. Ele disse: Fazei discípulos. Jesus deixou escrito em Mateus 28, versículo 19. E como fazer discípulos sem entender a palavra? O que é que eu vou ensinar? Eu ganho a pessoa porque eu disse: Olha, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí eu ganhei a pessoa. E vai ficar somente nisso? De Gênesis a Apocalipse aponta Jesus. De Gênesis até Malaquias aponta Jesus que haveria de vir. E de Mateus até Apocalipse mostra quem é esse Jesus que veio, confirmado que veio, e que ele vai voltar para buscar a igreja. Então, o tempo todo Jesus, como é que eu vou contar, falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu não sei contar a história dele de Gênesis e Apocalipse? Seria um aluno, não é? Um discípulo muito aquém do que Deus imagina, do que Deus quer. Não se pode ser servo que só faz o que o Senhor manda, tem que fazer além do que ele manda. E a gente está fazendo somente o que ele manda. E tem aqueles que nem o que ele manda está fazendo, ele manda meditar de dia e de noite na palavra. Então, independente que se eu tivesse discípulo ganhando discípulo ou não, eu já deveria estar fazendo isso, porque é ordem do Senhor. Meditar de dia e de noite. Salmos, primeiro versículo. Não acha Salmo você acha que Salmo não é livro da Bíblia, não é? O Salmo não é livro da Bíblia, não é inspirado por Deus, não? Porque parece que a gente não acha, não, porque quando Deus diz medita de dia e de noite, é claro que ele já está falando isso, porque se a missão que Jesus ia nos entregar quando ele chegasse aqui na Terra, e tivesse de ser assunto aos céus, a missão que ele ia entregar, Deus já sabia que Deus é Jesus, Jesus é Deus. Então já sabia que ia ser fazer discípulo. Isso Deus manda meditar de dia e de noite, porque você vai estar tendo pessoas que você ganhou para Jesus e que elas precisam ser alimentadas como bebês espirituais para poder depois caminharem sozinhas só com Deus. Mas quando começa, é você que ganhou, você que fez essa pessoa conhecer Jesus Cristo, é que vai ajudá-la. Aí você vai partir para a consolidação. Consolidar sem saber a palavra. Consolidar, que alimento você vai dar a esse bebê espiritual que se decidiu, se você não souber a palavra? Então, é por isso que nós temos um discipulado completo, de Gênesis e Apocalipse. Dentro de um ano, você vai ter a Bíblia toda lida, são 1.189 capítulos, estão todos armazenados no YouTube, louvado seja Deus, e aí os discipuladores vão distribuindo semanalmente. Primeira semana do ano do discipulado, Gênesis 1. Segunda semana, Gênesis 2. Terceira semana, e assim sucessivamente até chegar ao final do ano. É Deus nas nossas vidas, então vamos cuidar de ter sabedoria. Hoje é estudo de Provérbios 21. Vamos estudar a Bíblia toda em nome de Jesus. Continuando nosso estudo sobre o livro de Provérbios, chegamos no capítulo 21, estamos chegando no final do Provérbios de Salomão. Neste capítulo, ainda temos a mesma estrutura, diversos provérbios isolados, com ensinamentos diversos. Vou destacar alguns que chamam bastante atenção. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando instruído, recebe o conhecimento. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. Pronto. Deu para entender? Então, vamos estar sempre observando para nós sermos o sábio. Porque o sábio, ele é instruído e recebe conhecimento. Se você tem a sabedoria de Deus que você tem o Espírito Santo, então quando alguém instrui, você recebe o conhecimento. Não fica dizendo, não, é bem mais conversa. Não, você recebe o conhecimento. Como eu estou recebendo e você está recebendo, continuemos recebendo. Eu acredito que existem várias formas de aprendermos as coisas. Uma delas é descrita nesse versículo. Podemos aprender vendo os erros das outras pessoas. Falando por mim, eu sempre descobri que algumas coisas não eram aceitáveis. Vendo às vezes em que minha irmã mais velha ficava de castigo.
E aí, minha irmã mais velha não, eu sou a mais velha, as minhas irmãs ficavam de castigo, né? Eu também ficava, mas eu quero saber como eu observava. Ver os pequenos deslizes dela me ensinava e evitou que eu recebesse os mesmos castigos. Mesmo que eu não tinha irmã mais velha, mas as irmãs menores que traquinavam também, talvez mais do que eu, porque cada filha é de um jeito. Eu sei que eu estudava, tinha muitos defeitos, mas minha mãe gostava de me ver estudando, não vivia assim, jogando conversa fora, gostava de estudar. E minhas irmãs não gostam, pelo menos uma delas não gostava de estudar muito, tinha algumas dificuldades. E aí eu via meu pai batendo, porque senta para estudar e coisa e tal. E aí eu dizia, eu que não vou apanhar por causa disso. Cada vez mais eu ficava procurando estudar e, graças a Deus, na minha família, eu sou a pessoa que basicamente procurei me destacar, só não prosseguir com a aplicação, a prática de tudo que eu aprendi, porque eu não exerci minha profissão, senão hoje eu seria um excelente dono de colégio, porque minha paixão era ter um colégio e ter todos os ensinos do jeito que Deus tem me mostrado que deve ser. Meu colégio seria assim, com o ensino da Bíblia também. A Bíblia estaria sendo o principal livro do meu colégio. E eu não pude fazer isso porque eu, com 5 filhos, eu não podia dar conta do colégio no nível que eu queria. Então, eu tive que preferir fazer meu colégio em casa, ensinar os meus filhos e hoje ver meus filhos sendo homens de Deus, mulheres de Deus. Louvou o Senhor, tudo por causa da palavra que não faltava em nossa casa. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela não volta vazia. Não posso. Então a gente vê esses exemplos, quando a gente vê o exemplo das pessoas, a gente aprende para não fazer o mesmo, porque aprender com nossos erros é pior. Eu não sei em quem você pensou, mas, por exemplo, caso você tenha pensado em Jonas, que fugiu do chamado do Senhor, podemos aprender que devemos ser fiéis a Deus e obedecer em todo o tempo. A reflexão que devemos tirar para nós, então, em quais momentos eu tenho sido obediente, o que preciso mudar em minha vida. Quer dizer, se a gente aprende com erros dos outros, não só com erro de irmãos mais velhos, não só com erro de alguém que está convivendo conosco, um amigo, uma amiga que erra constantemente, você vê as consequências, mas também, especialmente pela Bíblia, o Senhor deixa escancarado os erros dos personagens bíblicos, que é para poder a gente tomar aquilo, por exemplo, para não fazer. Por exemplo, Jonas, você gostaria, vai querer fazer o que Jonas fez? O Senhor dizer, vá fazer essa obra, vá em Nínive, porque eu quero salvar aquele povo, quero tirá-lo do mal, e ele, porque tinha seus problemas pessoais lá, ele achava que Nínive não merecia ser salvo, devia deixar ficar fazendo errado mesmo para morrer, para Deus destruir tudo, e aí ele não vai. Você não tem que julgar como Jonas, dizer assim, não, ele não merece não, Deus está querendo salvar, mas não vou lá avisar não, vou deixar ele ficar no erro mesmo, que é para poder morrer. Você deve fazer isso com alguém? Deus mostra aquela pessoa que você sabe que olhando assim você diz: aquele não tem jeito, não vai salvar nunca, não vou perder meu tempo de ir lá pregar o evangelho, Deus me livre, não vou lá nada, Deus vai. Eu não. Você está vendo que aquela pessoa é maldosa, é um ímpio terrível, um destruidor de vidas, eu não vou fazer isso, não. E aí você vai fazer isso? Quando o Senhor mandar, seja quem for, pode estar dentro do inferno, você vai buscar, porque quando Ele chama, Ele garante. Então, não pode, de maneira nenhuma, você estar olhando os erros dos personagens bíblicos, nem erro de ninguém, para repetir. Ao contrário, para aprender com aqueles que estiverem fazendo errado, aprender o que ele sofreu, dizer: olha o que teve de castigo para essa pessoa, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer. A opção é essa. Não temos que ir para outra opção. De dizer, mas ele fez, até que o castigo ele superou e está tudo bem aí. Não, não interessa. Se é castigo, não é o que tem determinado para você. Para você tem a bênção.
Você vai preferir castigo? Por menos que seja o castigo, nós só queremos as bênçãos de Deus. E para isso precisamos andar corretos e aprender com os erros dos outros para a gente não sofrer. Louvado seja Deus. Se você pensou, por exemplo, em Pedro, que negou Jesus 3 vezes, o que você aprendeu com isso? Como pode aplicar isso em sua vida? É tornar o ensinamento, é tomar o ensinamento em prática. Certamente você pode aprender muito com diversos exemplos bíblicos. O outro é de Pedro, né? Negar 3 vezes Jesus. Você quer repetir isso? Talvez eu e você já tenha negado muito mais. Em cada atitude que nós fazemos de desobediência à palavra, está negando, porque depois de Jesus já ter passado pela cruz, dado a sua vida por nós, e Deus nos escolher entregar para Ele, e a gente dizer, não, não quero não. Quando você faz as coisas contrárias ao que Deus fez, está negando. Negar não é só porque diz assim, eu não quero Jesus, eu não quero Jesus. Talvez alguém que diga eu não quero Jesus esteja até fazendo alguma atitude que está digna e que está dizendo assim, e de repente ele vai e resolve querer Jesus. Agora, você dizer eu quero Jesus e fazendo atitudes contrárias, você está negando. Você, estamos negando. Porque tudo que o Senhor ensinou é para nós fazermos. E quando a gente rejeita, está negando. Principalmente quando Pedro negou, ele não tinha passado ainda na cruz. E agora não, ele já passou pela cruz. Ele já está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, como é que a gente crê que ele fez tudo isso? E a gente se nega a fazer o que ele mandou, como, por exemplo, a gente diz, não, eu não quero esse trabalho de discipular, não, porque nada, eu já vivo uma luta tão grande, não quer trabalho de discipular, e principalmente se você não começar o discipular dentro da sua casa. Isso é negar terrivelmente. A herança está na tua mão, os seus filhos, herança de Deus. E aí você, não, mas eu tenho uma vida corrida, como é que eu vou fazer? E quem mandou você ter uma vida corrida? O Senhor Deus diz que é para buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quem mandou você ter, por causa do pão de cada dia, ninguém vai me dar, eu tenho que trabalhar se eu quiser comer. Por causa do pão de cada dia, você tem uma vida que não dá para fazer a obra de Deus. Quem disse que o pão de cada dia ele toma um tempo como esse? Não toma. Isso é mentira. Deus não é mentiroso? Você está dizendo que você pode fazer, que você não deve buscar o reino dele em primeiro lugar, porque o pão de cada dia não toma, porque o pão de cada dia ele não quer que ele falte. E ele quer lhe dar força para você trabalhar. Agora, tenha certeza que você está querendo passar do limite, fazendo coisas a mais. Por isso que você não tem tempo de discipular. Se você fizer o que é suficiente para o seu pão de cada dia, você terá tempo sim. Agora está fazendo mais porque quer botar aqueles cílios, principalmente as mulheres, aqueles cílios lindos, aquela base, aquele batom, aquele mega, aquela. Mas é porque para agradar meu marido. Eu sei que você precisa agradar seu marido, mas eu vou dizer para você, não exagere, porque marido é marido e Deus é Deus. Deus sabe disso que você precisa agradar o marido, mas não pense que esse cílio que você bota, que esse batom que você bota, pode ultrapassar a tomar o lugar de Deus. Você vai ter um marido que vai te amar profundamente com a sua simplicidade, porque Deus não fez seus olhos errados, Deus não fez seus lábios errados, Deus não fez sua pele errada, Deus não fez nada errado, Ele fez tudo correto. É do jeito que você precisa, é do jeito que nós precisamos. Então, primeiro o reino de Deus. Eu tenho que ter tempo para ganhar a vida, para consolidar, para discipular e enviar. Jesus não ia pedir nada injustamente, se ele mandou, porque ele sabe que pode, exceto se você não for discípulo, estiver no meio dos discípulos, mas Jesus disse que tem joio e tem trigo. Então, se tem joio, também não vou dizer que não tem alguém que está no meio que não seja discípulo, mas discípulo de Jesus não encontrar tempo para ganhar uma vida, solidar uma vida, discipular, vai chegar lá no céu sem nenhum nome nas mãos. Ah, Senhor, Deus sabe, né? Eu tinha que lutar para botar meus cílios, meus cabelos. Estou falando mais para as mulheres, os homens têm umas vaidades também, mas eu não entendo muitas vaidades deles. Ah, o Senhor sabe, né? Eu tinha que andar toda arrumadinha para meu marido. E Deus vai dizer, eu te fiz tão perfeita, tão linda de corpo, tão linda de rosto, tudo mais. E você achou que estava tudo errado, foi? E você acha que esse tipo que você é não é o tipo certo para o marido que eu te entreguei?
Exceto também se você já desobedeceu em relação ao casamento, casou com alguém que não foi Deus que entregou, por sua própria conta, você escolheu, aí esse realmente vai querer uma outra mulher, cheia de cílios, cheia de isso, cheia daquilo, vai, com certeza, tudo depende de como você vai na caminhada com Deus. Se você vai numa caminhada que você pediu a Deus um marido e você casou com este homem que Deus te entregou, com certeza disso, tem certeza que foi Deus que entregou? Pode ter a certeza que você não vai ter que ficar sem tempo para fazer seu discipulado, porque está ajeitando o nariz, está ajeitando o olho, está ajeitando o cabelo, está ajeitando isso, está ajeitando, não vai. Já é consequência do seu erro, porque o marido que Deus lhe dá é um marido que vai entender que você tem como principal obra ganhar, consolidar, discipular e enviar. E começando por onde? Pelos seus filhos, sua parentela, sua vizinhança, colega de trabalho, colega de. Eu espero que não tenha nem colega de trabalho, que seu trabalho seja dentro do seu lar. Mas se tiver, colega de trabalho, colega de faculdade, entendido? É isso que Deus quer. Sabedoria, porque você está querendo enganar a Deus, dizer para Deus que não tem tempo. A gente encontra discípulos e não tem tempo nem de responder o questionário. Você não sabe quando eu trabalho. Com certeza está fazendo coisa que Deus não mandou. Com certeza está trabalhando excessivamente, não é por causa do pão. Pão tem limite. Não, você trabalhar por causa do pão, vai lhe sobrar tempo para fazer a obra de Deus. Tenha certeza disso. Agora, está trabalhando por coisas que Deus não mandou trabalhar. Trabalhe pelo pão, ótimo. Tem a casa, ótimo. Trabalhe pela casa de uma maneira tranquila, porque Deus diz que as demais coisas Ele acrescenta. Sem correria de vida, você vai ter uma casa, você vai ter o pão de cada dia e vai ter tempo para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Deus não é mentiroso, nem Jesus é injusto. Ele disse: ide fazer discípulos, e não é somente para homem, é para homem e mulher, porque ele disse que nos últimos dias filhos e filhas profetizarão. O que é profecia? A palavra, a Bíblia que está escrita, você estudar e passar para as pessoas ensinar. Deus não mente. Vamos abrir nossos olhos espirituais? Nós estamos lendo o livro da sabedoria. Eu espero que você esteja entendendo que Deus está nos dando sabedoria. Você julgando que não tem tempo, e Deus é injusto, né? Manda você ensinar a sua criança o caminho que deve andar, para até envelhecer ela não se desviar dele. Você diz que não tem tempo, porque sai para a rua para trabalhar e deixa seus filhos dentro de casa sem ensinar. Que negócio é esse? Como é que você não tem tempo? Você está fazendo o que Deus não mandou. Ele mandou você ensinar a sua criança o caminho que deve andar, que até envelhecer ele não vai se desviar dele. Então você tem que ter tempo, que Deus não está pedindo nada que você não possa fazer. Se está sem fazer, é porque está fazendo coisas que Deus não mandou. O exemplo de mulher que é realmente submissa a Deus é aquela que trabalha dentro de casa para ajudar o seu marido, botando as coisas em dias, e que ainda pode fazer um geladinho, uma cocadinha, vender na porta, e ao mesmo tempo olhando seus filhos, ensinando seus filhos, tanto fazendo reforço escolar, porque seus filhos não tem nenhuma professora mais importante que você para fazer o reforço escolar. Hoje eu tenho recordações, meus filhos recordam quando eu sentava na mesa, com o filho excepcional, e com a tireoide pela metade, eu não sabia que era isso, mas os problemas que eu sentia era porque a tireoide era pela metade, e assim mesmo sentava na mesa, ensinando meu filho a fazer reforço escolar, e quando ele senta na rodinha com os irmãos, depois de adultos, já criando seus filhos, lembra de quando eu sentava na mesa para fazer reforço escolar com eles. Por que isso? Porque a professora de reforço escolar, ela quer o seu dinheiro, ela pode fazer, não é gravando a toda, mas na maioria, você não sabe quem está com a estrelinha na testa, você pode ir justamente de uma daquelas que só quer ensinar tudo que o menino vai fazer, não explica nada, e aí, tchauzinho, meu filho, até amanhã. E aí, seu filho prejudicado, aprendendo a fazer o estudo de uma maneira desonesta, e você, que é mãe, vai ensinar, vai explicar aqui essa resposta, você vai ver aqui, ó, vamos estudar, aí depois que estudou, você já sabe o que é que vai responder, pronto. Ah, querida, Deus não brinca, não. Deus não brinca mesmo. Ele sabe quem ele fez. Ele sabe o que, que ele fez, o que mandou a gente fazer. A gente está pensando que Deus está abobalhado, que envelheceu, ele está bem, não tem velhice nem juventude, ele é impecável. Ele é um só, sempre. Não tem idade de velho nem de novo. Ele não envelhece, não caduca. Ele sabe tudo o que ele falou, tudo o que ele fez e tudo que ele cobra, porque ele pode cobrar. Ide e fazer discípulos. Seja mulher, seja homem. Seja casado, seja solteiro.
O solteiro com mais intensidade, é claro. Mas o casado começa a ser discipulado com seus filhos. E daí vai prosseguindo até a volta do Senhor Jesus, com todas as pessoas que Deus entrega nas suas mãos. Provérbios 21, mas ela está falando disso no Provérbios 21, mas eu estou falando de sabedoria, e você lê o capítulo. Estou falando da sabedoria que você deve ter, e você lê o capítulo todo, faz aquele estudo gostoso, medita, remedita, porque a leitura é com você. Eu estou apenas ali fazendo a comparação, a analogia da sabedoria para a sua vida e para a minha vida, porque nós precisamos. Ela está em nós, é o Espírito Santo, e ele só trabalha em cima da palavra. Por que, que ele quer que você discipule seus filhos? Porque na palavra está escrito que, lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 10, que é para inculcar. Então, se é para inculcar, minha filha, você tem que dedicar o tempo grande, né, naquele minutinho enquanto vai dormir, que chegou cansado do trabalho, nem de manhã cedo, por mais que você corra, não vai ser igual como você dentro de casa, vendendo seu geradinho, olhando seu filho fazendo dever, vendendo seu geradinho, dizendo Jesus te ama, olhando seu geradinho, dizendo Jesus é amor, Jesus nos ama, Jesus quer que a gente esteja metendo a palavra o dia todo, enquanto você tiver vida, enquanto Deus estiver com seus filhos na idade de ensino, e quando eles saírem dessa fase, você vai estar com o alicerce pronto, mas vai continuar todas as vezes que for, estiver em casa, seja adolescente, seja jovem, o tempo diminui por causa da faculdade, mas você vai estar sempre sendo aquela mãe que sabe o que quer. Você quer Jesus, e Jesus é a palavra. E seus filhos têm que saber que você quer a palavra, porque a palavra é Jesus. Vamos ver, né, se a gente fala aqui um pouquinho mais. Tá pouco, né? Vamos falar mais. Provérbios 21, não é isso? Provérbios 21. Louvado seja Deus. Eu acredito que existem várias formas de aprendermos as coisas. Uma delas é descrita nesse versículo, podemos aprender vendo os erros de outras pessoas. Louvado seja Deus, a gente aprende com os erros de outras pessoas e também com os nossos, aí com o nosso dói, viu? É melhor morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e irritadiça. Eu já disse que Salomão, a maneira dele, o estilo dele é de várias coisas. Num capítulo tem várias coisas para você entender. Fala da mulher, fala da criança, fala de tudo. Vá pegando tudo e vá entendendo tudo, porque o Espírito Santo está em você para você entender. Ele é a sabedoria. Salomão teve muitas e muitas esposas. Se tem alguém que pode falar sobre esse assunto, era o rei Salomão. Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto hoje é como os homens interpretam, olhando apenas para as falhas de suas esposas. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Então, ele bem podia falar, ele teve uma vida de muitas mulheres, então ele podia saber disso. Deve ter morado com alguma mulher assim, desse jeito. Eu já disse que não vou cansar de repetir até que todo mundo tenha ouvido isso. Aplique o que você aprende na Bíblia na sua vida, e não para a vida das outras pessoas. É muito fácil para um homem ler esse texto e encontrar uma série de desculpas para culpar a esposa, apontar o dedo, fazer comentários inadequados. O que dizer, então, de morar um homem briguento, irritado e rixoso? Não existe, não? Existe, não é? A gente olha só a mulher rixosa. A mulher fala muito, mas se o homem amá-la como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela vai falar menos. Agora, o homem que se amar, ele vai falar coisas lindas. E a mulher fica quietinha quando ouve coisas lindas. O falar muito da mulher é porque não acha um marido que faça o que Jesus mandou fazer. Quando tem, ela não fala muito. Quando ela começa a ouvir palavras maravilhosas que vai provocando o amor, estimulando o amor, porque ela foi criada para obedecer. Quem foi destinado para amar a mulher foi o homem. Então, ele, como está com a responsabilidade do amor, então ele fala coisas lindas. O amor é falar e ter atitude. Não vale só falar, nem vale só atitude. Tem que ser as duas coisas. Então, ele fala, ele prova aquilo que ele falou com atitudes,
e ela para de conversar. Quero ver uma mulher ficar conversando muito se o marido der amor para ela. É tudo que ela precisa, é amor. Por isso mesmo que Deus mandou amar. E aí a falta de sabedoria o marido fica lá pelo trabalho, seus colegas falando bem, o tanto que pode falar. Quando chega em casa já falou tudo que tem que falar, porque o homem fala menos que a mulher. Aí, em vez de se esforçar para abrir a boca e fazer os elogios que deve fazer para ela, para ficar calada, não faz. Aí o que vai acontecer? A alminha da mulher, sedenta de amor, sedenta de uma palavra, sedenta de atitudes, dispara. Aí depois o abençoado ainda diz: é ruim demais, é uma mulher, melhor viver, morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, irritadiça. E Salomão, sobre amar a Sulamita, você vê que tem um livro, o livro de Cantares, que fala do como ele sabia amar. Não fala? Era, ele descreve tudo o livro de Cantares, nós vamos chegar nele. Mas, com certeza, com um número grande de mulheres, como teve, ele deve ter deparado com alguma que ele estava cansado, também ninguém é de ferro, tanto de mulher que teve, né? E aí não fez o que deveria ter feito. E aí o resultado, que a mulher ficou uma mulher rixosa, carente daquilo que é determinado para ela, que é palavras de amor, e que o toque tem que ser tocado, acariciado, até palavra de amor, ela fica quietinha. Mas os abençoados preferem não fazer o que deve e depois cobrar da mulher quando ela fica falando demais. Você fala demais, é melhor viver num lugar deserto, é melhor sair para o lugar mais deserto que houver do que ficar com você. Em vez de dizer isso, a falar uma coisa boa, que no instante ela cala. É falta de sabedoria. Aprenda como é que reage uma mulher e a mulher deve aprender como é que o homem reage. Então ela sabe que o homem reage numa aparência boa, ela se arruma, que a parte dela é essa, se preparar para o marido, e a parte dele é não fechar a boca. É só meu amor, você está linda, você até se ela não se arrumou. A obrigação é dizer, até desarrumada você fica linda, porque aí ela desperta para o que tem que fazer. Ela vai se arrumar. O marido me quer até desarrumada. Imagine eu arrumada, eu vou me arrumar para ele querer mais ainda. Então, é sabedoria que falta, mas nós estamos na palavra. A palavra é viva e eficaz, vai mudar nossa história, os lares transformados, maridos transformados, mulheres transformadas, filhos transformados, cada um sabendo o que tem que fazer, o que a Bíblia está ensinando. Então, aqui Provérbios é o livro ideal para dizer detalhes. Detalhes. Então, você lê o capítulo todo, vai ver os detalhes todos, meditando tudo, e aí, que bênção, né? Que mudança saber essas coisas maravilhosas que o sábio Salomão deixou para nós. Mesmo tendo essa característica de falar de várias coisas em um capítulo, fala de um assunto, fala de outro, você só basta observar, não é? Observar, meditar e sair de cada capítulo totalmente diferente, sabendo como agir, sabendo viver a sabedoria que Deus já colocou em você, o Espírito Santo. Tem mais do que isso? Ele é sabedoria. Deus é sabedoria. Então, viva a vida de acordo com o que Deus determinou. Ele determinou sabedoria, tanto é que pagou o preço alto, entregando o seu filho para ele morrer por nós e o Espírito Santo habitar em nós. Você tem essa sabedoria? É uma boa pergunta. Você tem essa sabedoria de conviver com o Espírito Santo? Quando amanhece o dia, é ele que te dirige? Ou você é dirigida por você mesma? Se está dando tudo errado, eu tenho certeza que você falta isso. Eu, você, nós faltamos isso. Pede para ele orientar. Ele vai mostrando tudo que você leu na palavra. É por isso que nós estamos trabalhando com a palavra. Porque o Espírito Santo veio, é a sabedoria em nossa vida, está dentro de nós, mas se você não meditar na palavra, ele não vai lhe ensinar nada. Porque ele não está contrário a Deus. Deus mandou meditar. Então, pronto, ele está esperando você meditar de Gênesis Apocalipse, com paciência, cada dia um capítulo. No caso do discipulado, é cada semana um capítulo. Dentro de casa, 3 capítulos por dia. É o suficiente para você ter uma meditação gostosa. Aí, ele vai lhe orientando. Tá vendo aqui, minha filha? Isso aqui, ó, eu te dou força para você fazer. Tá difícil? Mas eu estou aqui.
Você só basta ler, entender e praticar com a minha ajuda. É a ajuda dele. Sem ele você não faz. Sem ele nada podemos fazer. Então vamos na sabedoria de Deus. Leia o capítulo 21 todo. E aí, alguma coisa que der dificuldade, a discipuladora geral do ministério está à disposição, tanto para os discipuladores como para os discípulos que estão com essas meditações em vídeos. E eu quero que vocês não se esqueçam de colocar o nome, o meu discipulador é fulano de tal, no comentário do vídeo, pelo amor de Deus. Isso aí é a maneira de estar administrando tudo nesse ministério. São muitos discipuladores e eu só posso estar administrando bem se eu estiver vendo o nome do seu discipulador. Você coloca o nome lá no comentário do vídeo. Aí eu tenho esse trabalho de ver tudo, anotar, para poder ver os discipuladores que estão sendo honrados, abençoados. Isso vai me dar uma ideia, isso eu já vou ter aquela certeza que você está dizendo o nome do seu discipulador, porque suas aulas, seu discipulado está de excelência. Se você não faz isso, vai me dar a impressão, a leitura que eu vou fazer é que seu discipulador não faz nada. Porque a gente só pode ser indiferente a alguém que não vale nada. Mas se alguém vale, tem preciosidade para nós, está fazendo nosso bem, a gente não fica indiferente. Então, coloca o nome lá. Minha discipuladora é fulana de tal. Meu discipulador é fulano de tal. Faz isso para a glória de Deus. Não é para minha glória, não é para a glória de Deus. Ele mandou honra quem honra. A quem honra, honra. Honre seu discipulador, porque isso é honrar o representante de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.